saudar aqui. Como das últimas aulas, vou tirar a máscara. Muitas pessoas querem assistir em casa e precisam fazer a leitura. Fabião, vou botar aqui agora o fone. Nós estamos numa fase da escola sagrada de extrema importância, que é Jesus denunciando uma religiosidade falsa, falseada, revestida de honestidade, mas que não tinha nada de honesto naquilo que estava sendo vivido na sua época, por seu tempo. Ele passa então a denunciar com voz profética. Desde o primórdio da fé do povo de Deus, a presença de profetas eram importantíssimas, porque sempre fazia o povo rememorar os grandes feitos de Deus para com a sua nação, para com o seu povo, para com as suas tribos e para com aqueles que desenvolveram uma fé nele. E também fazer lembrar aos reis, aos grandes sábios entendidos de cada um da sua época, aonde estavam os seus caminhos, os meandros dos seus caminhos, como se desviavam do caminho de Deus. E Jesus está denunciando, não é só de agora, mas desde quando ele começa a falar de João, ele fala, vocês estão sempre eliminando os profetas. As parábolas da boda, dos ceifeiros, do semeador, e tudo está sempre denunciando o que está acontecendo. As parábolas de Jesus, essas últimas que a gente leu, do capítulo 21 para cá, sempre denunciando, olha, e não é só agora essa liderança, o povo também participa disso. É só a gente pensar e lembrar que quando a gente chegar nos últimos capítulos, quando Jesus vai ser condenado, o populacho também está gritando, crucificam, crucificam. Não só aqueles que se apresentaram como inimigos de Jesus. Então, nesse capítulo 23, nós temos uma série de denúncias de Jesus, uma série de críticas de Jesus ao que está acontecendo, como está acontecendo, no sentido de fazer com que eles despertassem para isso. Mas essas palavras de Jesus também estão apontando profeticamente a maldição sobre aqueles que não ouvirem, sobre aqueles que não se emendarem, sobre aqueles que não mudam seus caminhos e vidas. Nós devemos chegar hoje num verso em que Jesus vai predizer a destruição de Jerusalém. 30 e poucos anos antes de acontecer. Isso é uma palavra terrível, tremenda. E já começou lá naquela árvore que ele falou, ninguém vai comer mais fruto de ti, ela se seca. Aquele pé de planta ela é uma analogia àquilo, é um antitipo daquilo que estava já sendo apresentado. Então, na semana passada, nós vimos, nós lemos até do versículo 25, mas desde o 13. Ou nós fizemos o 15, né? 15 a 25. Então, vamos aqui para Mateus. Nós vimos semana passada, nós fizemos um pequeno breviário, voltando um pouco no assunto, vimos que esse verso 14, onde Jesus acusa aqui em Mateus, escribas e fariseus por sua hipocrisia, que é hipócrita de hipocrité, que é um termo de teatro, um ator, né? É Mateus 23, 14. Nós vimos que esse versículo 14, ele não consta nos melhores manuscritos. Então foi até comentado, eu disse, tem 7 ais, aí comentou, não, tem 8. Eu falei, sim, mas é porque esse versículo não consta nos melhores manuscritos, então são 7 ais aqui. Mas consta em Lucas 20, versículo 47. Então, o copista, o escritor, ele não está inventando nada, ele tem outros lugares que ele recorre para trazer aqui. Então, fica claro para nós a respeito disso aí. Ele também chamou a atenção, no verso 15, que é esse aqui, que foi citado, que um judeu rompia o mar e terra para fazer um prosélito, e depois que fazia um prosélito, e ele então mudava de fé, mudava sua religião, diz ele assim que faziam deste prosélito filho do inferno 2 vezes mais do que o próprio fariseu e escriba.
Em outro lugar está escrito, fazendo-se perversos. A crítica, em geral, faz uma análise sobre religião e diz o seguinte, olha, aquele religioso que viveu a vida dele toda naquela religião ali, quando ele descobre uma outra religião e passa a seguir essa outra religião, a maioria deles fica destemperado a respeito disso. O zelo toma um nível extremo na vida de cada um deles, entendeu? Um zelo imoderado pela nova religião. Então, de vez em quando, a gente está tendo notícias ou está vivenciando uma situação como essa. A pessoa passa a acreditar numa outra coisa, algo a mais, e daqui a pouco começa a defender aquilo de um jeito que daqui a pouco ele não consegue mais nem conviver com aqueles que ele estava convivendo. Nesse caso aqui, são gentios que se convertem ao judaísmo. No prosseguimento da igreja, gentios que se convertem à seita dos nazarenos, que é a seita de Jesus, que depois vamos ser chamados de cristão. Mas dentro do próprio meio cristão, muitos acabam descobrindo um novo vento de doutrina, Paulo chama isso de novo vento de doutrina, e quando vão vivenciá-lo, vão experimentá-lo, acaba tendo um imoderado zelo na hora de lidar com essa nova religião que estão vivendo, e acaba se dispersando de todos. É por isso que Jesus fala, 2 vezes condenada, vimos foto na semana passada, que ali é Geena, um fogo purificador, um fogo para purificar, para eliminar as impurezas. Quando esse fogo ele surge para transformar vidas, glória a Deus por isso. Mas quando ele surge como uma pedra que vai moer para tornar pó, isso é muito perigoso. Temos então que ter uma religiosidade ponderada, equilibrada, bem estruturada. As coisas não se analisam assim tão rapidamente, sai do particular para o geral, ou do geral para o particular com muita liberdade, assim, que as pessoas estão achando que é assim que se resolve. Não é. A ponto de que ele vai chamar a atenção deles por causa do juramento, no verso 16, 17, 19, 18, 19, ele chama de insensatos, porque ele diz o seguinte, se você jurar pelo altar que está no templo, você tem que cumprir. Se você jurar só pelo templo, não tem problema não. Se você jurar pelo ouro que está no altar das ofertas, aí você tem que cumprir, porque o ouro é valioso. Mas se for jurar por aquela mesa que fica o ouro, não tem problema não. Eles já estavam desenvolvendo algumas frases que para fazerem juramentos, já tinha frases específicas, já estabelecidas, entendeu? Exatamente, o Talmud também já apresenta isso. Jesus não está falando isso assim, a riveria, ele sabe muito bem o que está falando. Então, alguns juravam demais, alegando juramentos que só seria compromisso se incluísse determinadas frases. Entendeu? Esse era o ensinamento de alguns dos escribas e fariseus. Então, capacitava o povo a jurar sem a intenção de manter a palavra, ou pelo templo, ou por Jerusalém, ou pelo altar, mas que não havia jurado pelo nome de Deus. Já que eu não jurei pelo nome de Deus, eu não sou obrigado a isso. Aí alguém lembrou, quando a gente era criança fazia até figa, quando pai e mãe, jura que você está fazendo, aí fazia figa, cruzava os dedos e tudo, quer dizer, se eu cruzei meus dedos, eu fiz uma figa, eu não sou obrigado nesse juramento que está aí. Então, fazia o quê? É um puro engano disfarçado de honestidade. Então, Jesus rejeita plenamente essas exceções e os seus motivos, dizendo, olha, quem jura por qualquer objeto que esteja inteiramente ligado ao culto de Deus ou ao templo, jura por aquele que tem aquele templo, aquelas mesas, aquelas coisas lá. Então, está jurando por Deus. Então, não adianta ficar inventando essas modas de vocês aí, porque isso tudo foi consagrado a Deus. Mesmo que você não use o nome de Deus, está consagrado a Deus, então você tem que honrar a tua palavra, tem que confirmar a tua palavra. E depois, então, ele chega em outro momento, dizendo que os escribas e fariseus dizimavam a hortelã, o endro e o cominho, e desprezavam o mais importante da lei. Esse é o verso 23, coloca ele para nós aí, o 23.
que é a fé, a misericórdia e o juízo. E Jesus diz, vocês têm que fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, nesse término desse trecho, você pode até fazer o dízimo, fazer as coisas do jeito que você está fazendo, mas você não pode omitir a lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Isso você não pode deixar de lado. Nós vimos na semana passada que tinha que dar o dízimo dos frutos das árvores e das sementes que eles plantavam. Né? Quando ele escolheu trigo, centeio, cevada, essas plantas como endro, cominho, esses temperos, não está aí. Mas é porque eles analisavam assim, se é para dar do fruto das árvores que eu plantei e estou colhendo, então tem que ser de qualquer planta. Quer dizer, eles estenderam isso aí. Veja que na questão do juramento, eles estenderam as exceções, mas também no dízimo eles estenderam até onde esses dízimos estavam ali estabelecidos por regra e lei, mas se descuidavam da beneficência, da misericórdia, do juízo e da fé. O escrúpulo das atitudes de uma fé pode assumir lugar que era para estar nos sentimentos mais nobres que devemos sentir uns pelos outros. E quando isso não tem lugar no nosso coração, a gente corre o risco de descobrir uma coisa nova, ou querer desenvolver uma fé nova, entendeu? E extirparmos as outras pessoas todinhas do nosso contato, do nosso convívio. A ponto de perdermos os sentimentos mais nobres que um ser humano pode sentir pelo amigo. Eu dei aqui, declarei de um testemunho que eu ouvi há tempos atrás, de um amigo que estava falando de Jesus e da fé, o outro parou de acreditar em Jesus, todos eles acreditavam em Jesus, mas um grande número já não acredita mais em Jesus. E começou a insultar e xingar palavrão contra o irmão falou, eu sou seu amigo fulano. Ele falou, você não é meu amigo é nada. Quer dizer, os sentimentos mais nobres, mais puros, de consideração, de amor, de carinho, de capricho, somem, desaparecem. Isso é muito perigoso. E essas palavras de Jesus, isso aí está entranhado neste meio. Não é à toa que diz, vocês vão lá, faz um prosélito, ele fica pior do que vocês. Porque um fariseu e um escriba já excetuava todo mundo do meio deles, que não fosse da mesma fé. Podia ser do mesmo povo, guardando o sábado, não comendo alimento imundo, nem isso, nem aquilo outro, mas não acreditava igual eles, ele já extirpava do meio deles. Imagina quem pensa diferente. Então a coisa é muito sério. Então, mas lembrando bem, tem que ficar claro, nem todo fariseu era assim, nem todo escriba era assim, nem todos do povo eram assim. Tá certo? Tinha muita gente honesta, verdadeira e sincera com a sua fé e com amor e a vivência e a experiência uns com os outros. Então a gente tem que entender isso aí. Não é à toa que num episódio os discípulos encontram com alguém que está expulsando demônio em nome de Jesus, curando pessoas em nome de Jesus, e eles chegam para o sujeito e falam, você não anda com ele igual a gente, então você se cala, não faz mais isso não. Aí foram contar para Jesus, mestre, nós estávamos passando em tal lugar lá e vimos uma pessoa que está curando no teu nome, expulsando demônio no teu nome, pregando no teu nome. Como ele não anda contigo, nós chegamos a falar para ele parar, para não fazer assim, para parar com isso. E Jesus chamou a atenção dos discípulos, não, vocês não podiam ter feito isso. Entendeu? Quem é por nós não é contra nós. Quem está falando a mesma coisa, anunciando a mesma coisa, é nosso irmão, é nosso amigo. Pode até não estar andando com a gente, mas é nosso amigo, está no caminho. Entendeu? Então, quem não se levantou contra é por nós. Então tem hora que essa regra geral tem que servir também para o nosso meio, para o nosso entendimento. E nós lemos até o versículo 25, né? Então aqui no 25, Jesus vai chamar a atenção dessa pureza, porque agora Jesus vai estar falando para eles o seguinte, veja bem, nós estamos aqui nesse verso, o 23 que nós falamos ali, Jesus está querendo dizer para eles, olha, veja bem, a interpretação da Torá verdadeira é essa que eu estou dando para vocês. Por quê? Porque Jesus veio de Deus, veio dos céus, ele ouviu tudo e aprendeu tudo com Deus, desde antes da fundação do mundo. Então quando ele se aniquila a si mesmo e se torna homem como nós, nascido de mulher, do ventre de Maria, ele sabe muito bem o que pode apresentar e ensinar para nós. Ele diz várias vezes, a minha doutrina não é minha, é do Pai que me enviou. Então, isso é sabido por nós, é entendido por nós. Então ele está querendo dizer, olha, a interpretação correta é a minha.
Por isso que lá atrás, nos versos anteriores, no 7, 9, 10, ele fala, a ninguém vocês chamam mestre. Mestre da luz, para mostrar e levar para o caminho da salvação, só tem o Messias, eu, o Cristo. Eu sou mestre para isso. Ele não está desmerecendo nem os mestres, nem os doutores da igreja. Ele está dizendo, esses aí são tudo passageiro, transitório. Eu sou o mestre eterno. Eu vou ensinar durante toda a história da humanidade e durante todos os tempos e eras que não serão contados no novo céu e na nova terra. Então, ele está dizendo, ele está apontando, a interpretação correta da lei é a que eu estou dando, diz Jesus. É isso que ele está apontando para eles. Então, no verso 25, alguém vai ler 25, 26 e 27, faz favor. É o interior. Isso aí. Vocês estão limpando o copo por fora, os pratos estão ficando limpos por fora, mas por dentro está cheio de sujeira, de imundície. Olha lá, 26. Quer dizer, você tem que limpar o interior do copo e do prato. Quer dizer, está usando uma figura de linguagem, uma metáfora. Vocês são copo e pratos. Vocês têm que limpar o interior para que o exterior seja verdadeiramente limpo. Essa limpeza aparente do exterior não está combinando com o interior de vocês. Uma sujeira que está dentro, está impregnado de imundície dentro de vocês. E pode ler o 27 agora. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que só semelhantes aos sepulcros Caiados. foram realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos e de toda a imundície. Isso, olha, vocês que são hipócritas, assim, que vocês estão teatralmente, parece uma coisa muito bonita e tudo, vocês estão parecendo sepulcro caiado. Vocês estão parecendo sepulcro caiado. Nem parece que... Por quê? Porque por dentro tem imundície, podridão. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em Números 19. Números 19. Essa lição que Jesus vai estar dando aí, antes da leitura do número 19, no Levítico 11, diz assim, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu só confirmar aqui, tem que confirmar com uma anotação minha aqui. Correto, é 11 sim, deixa eu procurar aqui. 11:33 de Levítico, vai falar assim, ó. Todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, de algo imundo, né? Tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Lembra que Jeremias fala da rua do oleiro, o vaso de barro, o barro que é quebrado, feito de novo vaso, recompor um vaso, fazer novamente um vaso. Um vaso, alguma coisa imunda caísse nele, o que está nele se torna imundo, não dá nem para aproveitar. Nem à toa que Jesus fala, ele usava muito copo de barro. Ele chamou a atenção deles, vocês com um mosquitinho está ali, está naquela água ali, ou está naquela bebida qualquer ali, né? Porque muitos mosquitos eclodem na fermentação do que está ali, pode ser um vinho, um suco, alguma coisa, tá? Ele coa, não vou tomar esse mosquitinho não, porque senão eu posso ficar imundo com o mosquitinho. Aí ele coa o mosquito para poder tomar o líquido ali, mas, diz Jesus, mas engole um camelo. Isso é uma coisinha pequenininha, uma ninharia. Você, não, desse jeito tem que ser.
E numa coisa grande que tinha que ter uma atenção, porque o camelo é um animal imundo, não serve para alimentação da dieta judaica. Ele engole, ele come. Então o negócio é muito complicado, por isso que ele chama essa atenção. Então vê a figura do copo aí, ó. Você tem que limpar por dentro e por fora. E se não tiver jeito, aí no caso aí de Levítico, ele vai quebrar. Vai ter que ser feito outro. Tem que ser quebrado o velho para refazer um novo. Então vamos agora então para Números 19. Números 19. Por que é que Jesus está usando essa linguagem aí? Quer ver? Verso 11. Vamos ler? Levítico não. Números 19, 11. Aquele que tocar em cadáver, qualquer que esteja morto, ficará imundo 7 dias. 13. Todo aquele que tocar um morto, cadáver de alguém que morreu, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Tal pessoa será eliminada de Israel. Porque a água purificada não foi espargida sobre ele. E imundo é imundo. Pode ler. Pode ler do 14 ao 16 aí, nesse mesmo aí. Esta é a lei a respeito de uma pessoa que morre numa tenda. Todo aquele que entrar numa tenda e todo Números, aquele que travou. estiver nela será imundo 7 dias. Também todo recipiente aberto que não tenha sido fechado com tampa ou com uma atadura será imundo. 16. Todo aquele que no campo aberto tocar em algum que tenha sido morto pela espada ou em algum que tenha sido morrido de causas naturais, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Então vê que eles têm um escrúpulo imenso nessa lei a respeito de lidar com o morto, com o cadáver. Porque a pessoa fala assim, Jesus estava chegando perto de Naim, uma viúva com seu filho, e a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife. Quem está assistindo aquilo ali, que está aquele pessoal todo com aquele morto, alguém de fora chegar e tocar no esquife, se tornou impuro. Jesus não está preocupado com se tornar impuro, não. Ele está preocupado em purificar aquilo que está impuro. Transformar aquilo que é impuro em puro, né? Então, o que ele faz? Ele conversa com a mãe e ressuscita o menino. Traz a vida, traz a pureza, a limpeza. Então, por que Jesus vai usar, então, a linguagem da sepultura no capítulo 23 de Mateus? Entendeu? É uma palavra muito forte. Vocês estão como uma pessoa que está tocando num cadáver. Você é como uma pessoa que está escorando lá num sepulcro. Por que ele é caiado? Já falamos aqui na igreja, no tempo das festas, eles caiavam os lugares que eles tinham conhecimento, que tinha ossos, o sepulcro, o ossário de alguém, de alguma família. Naquela época não era, tinha cemitério e tudo, mas as pessoas também enterravam nas suas casas, nos seus locais ali. Então, no tempo da festa, da Páscoa e as outras festas, ia lá e pintava tudo de cal, ficava branquinho, pintadinho, bonitinho, ornava aquilo tudinho, e a pessoa, aquele que está chegando de longe para vir para a festa, a cidade tinha de 150 a 180 mil habitantes no tempo de Jesus. No tempo das festas passava de 1,5 milhão de pessoas. E não é muito estranho para nós, aqui é uma cidade muito perto, aqui, Guarapari, 40 quilômetros daqui, também é isso, é 150, 180 mil habitantes. No verão chega a dar 1.200.000 pessoas dentro de Guarapari. Então eles pintavam tudo de branco, aqueles túmulos e tudo, para as pessoas não correrem o risco, cansei da viagem, vou sentar aqui um pouquinho nesse cantinho, encostar num sepulcro e ficar contaminada. Porque a pessoa tem em outro lugar, diz, é que eu me lembrei só agora, que se uma família tiver um morto e por ocasião da Páscoa, eles só vão tomar a Páscoa no outro mês. É a exceção da Páscoa, uma viagem ou tiver lidado com algum morto. Quando Nadab e Abiú, os filhos de Arão, morreram dentro do templo por levar fogo impuro para dentro do tabernáculo,
o Arão, o Eleazar, Finés e os outros não puderam ficar lá com eles, não. Só choraram. Não puderam nem rapar a cabeça e rapar a barba, igual era o costume deles. Então, por quê? Porque a coroa de óleo foi colocada sobre a cabeça de Arão, sobre a cabeça de Eleazar, de Finé dos outros, então tem que ficar, você não vai poder lidar como os outros vão lidar com isso aí, nessa situação, naquela circunstância. Então, é uma coisa muito séria que Jesus está aqui chamando a atenção. E Jesus aqui abordar este assunto, trazendo esse assunto, fala de cadáver, de sepulcro, que produziu máxima contaminação por contato, né?